Jesus chorou. Jésus se met à pleurer. Amém? Amen. Hoje eu quero falar com os irmãos Aujourd'hui, je vais vous parler acerca das lágrimas à de propos Jesus. des larmes de Jésus. Amém? Os irmãos digam comigo Dites après moi, as lágrimas de Jesus. les larmes de Jésus. Digam a seguir a Melanie. Dites après moi, les larmes de Jésus. Amém? As lágrimas de Les Jesus. larmes de Jésus. Esta história aqui Cette histoire ici, é uma das mais belas histórias na palavra de Deus. c'est l'une des plus belles histoires dans la parole de Dieu. Nesta história Dans cette histoire, acontece milagre un miracle se produit que ninguém na sua sã consciência pode imaginar. que personne, donc un miracle s'est produit que personne dans sa sainte conscience n'arrive à imaginer. Nenhum médico pode imaginar este milagre. Aucun médecin ne peut imaginer ce miracle. Nem nos seus delírios ele pode pensar no milagre assim. Même pas dans ses délires, il peut penser à un tel miracle. Porque eu estou a falar de Lázaro. Parce que je parle de Lazare. Lázaro morreu. Lazare est mort. Ele esteve morto 4 dias. Il est mort pendant 4 jours. Amém, irmãos? Amen. Ele não esteve morto uns segundos. Il n'a pas été mort que quelques secondes. Há pessoas que morrem Il y a des personnes qui meurent. e que segundos depois com as máquinas voltam à Et vida. quelques secondes après, avec les machines, ils reviennent à la vie. Estas pessoas que veem a luz no fundo do túnel. C'est ces personnes qui voient la lumière au fond du tunnel. Então, quando virem uma luz ao fundo do túnel, Donc quand tu vois une lumière au fond du tunnel, fujam. fuis. Ou vem o comboio ou estão a morrer. Hein? Soit il y a un train qui arrive, soit vous mourrez. E esses homens ficam mortos por segundos. Et donc ces hommes sont morts pendant quelques secondes. Se demoram mais tempo, Si ça dure plus longtemps, quando voltam à vida, quand ils reviennent à la porque é vie, possível e já aconteceu, parce que c'est possible, c'est déjà com as arrivé, máquinas, avec les machines, a pessoa volta com algumas mazelas. les personnes reviennent avec quelques séquelles, A nível psíquico, à un niveau psychologique, a nível motor. au niveau moteur. Mas Lázaro esteve morto Mais Lazare, lui, est resté mort 4 dias 4 jours. e já estava a entrar em decomposição. Il entrait même déjà en décomposition. Então ninguém pode imaginar. Donc personne ne peut milagre imaginer assim. un miracle comme ça. Amém. Quando Jesus chegou lá ao túmulo Quand Jésus est arrivé au tombeau e disse: Lázaro, sai para fora. et qu'il a dit « Lazare, sort », A Bíblia diz que Lázaro saiu. la Bible dit que Lazare est sorti. Os irmãos hoje não estão comigo, os Vous irmãos n'êtes ainda pas parecem avec que estão de moi férias. aujourd'hui, vous Amém. êtes encore en vacances. Jesus gritou: Lázaro, sai para fora. Jésus a dit « Lazare, sort ». E Lázaro veio todo enfaixado, Et Lazare est venu tout enveloppé, mas ele saiu daquele túmulo. mais il est sorti de ce tombeau. Porque o nosso Jesus, quando fala, Parce que notre Jésus, quand il parle, amém, Amém. aleluia. Quando ele fala, tudo acontece. quand il parle, tout arrive. Aliás, ele é a palavra. D'ailleurs, c'est lui la Amém. parole. No princípio era o verbo. Au début, c'était le Verbe. O verbo estava com Deus Le Verbe était avec Dieu. e o verbo era Deus. Et le Amém. Verbe était Dieu. Então Lázaro saiu do túmulo. Donc Lazare est sorti du Amém. tombeau. Depois Jesus disse: olha, tirem as faixas. Et Jésus a dit enlevez-lui les bandeaux. Mais tarde ele teve num banquete. Et plus tard, il était dans un buffet. Ele estava normal, completamente Il normal. était tout à fait normal. Ele reconheceu toda a gente. Il a reconnu tout le monde. Ele esteve com toda a gente. Il a été avec tout le monde. Eu, sinceramente, há pessoas com as quais eu gostaria de conversar. Et moi, sincèrement, il y a des personnes avec qui j'aimerais parler. Eu sou curioso. Je suis curieux. Alguém que é curioso? Est-ce que quelqu'un ici est curieux? Eu sou bocadinho curioso. Moi, je suis un peu curieux. E eu gostaria de... Eu fazia perguntas a Lázaro. Lázaro, como é que é o céu? Et moi, j'aurais aimé demander à Lazare comment c'était le ciel. Lázaro, como é que são as coisas por lá? Lazare, comment ça se passe là-bas? Vocês não iam fazer essas perguntas? Est-ce que vous Eu poserez les tenho mêmes questions? curiosidade em saber. Moi, j'ai la curiosité de savoir. Mas tenho calma também que eu vou casar. Hein? Mais doucement, parce que je vais me marier. Hein. Pas encore. Pas maintenant. Pas tout de suite. Mas eu tenho alguma vontade Mais de saber como é que é o j'ai céu. envie de savoir comment c'est le ciel. Eu vou lá andar nas ruas de ouro. Moi, je marcherai sur les rues d'or. Eu vou lá estar. Moi, Amém? j'y serai. Certeza absoluta. C'est certain. Enquanto os meus olhos estiverem em Jesus, Tant que mes yeux sont tournés vers eu Jésus, vou andar nessas ruas moi, de je ouro. vais marcher sur Amém? ces rues d'or. Mas eu ia conversar com Lázaro. Donc, moi, j'aimerais parler avec Lazare. Eu ia perguntar a Lázaro como é que as coisas são. Je lui aurais demandé comment c'était. Amém. Mas o ponto mais importante para mim nessa história, Mais le point le plus important pour moi dans cette histoire, o ponto que mais me toca, le point qui me touche le plus, é que Jesus chega diante do túmulo de Lázaro. c'est que Jésus arrive devant le tombeau de Lazare. Jesus sabe aquilo que ele vai fazer. Jésus sait ce qu'il va faire. Amém? Amen.
Ele sabe que ele tem poder. Il sait qu'il a le pouvoir. Ele sabe que ele pode tirar Lázaro daquela Il situação. sait qu'il peut enlever Lazare d'où il se trouve. Ele próprio foi lá para fazer o Lui-même milagre. était allé là-bas pour faire ce miracle. Jesus não tem pressa, amém? Jésus n'est pas pressé. Põe a tua pressa de lado, amém? Ne sois pas pressé. Porque Mets-la a de tua côté. pressa e Jesus não combinam. Parce que ça ne va pas ensemble avec Jésus. Se eu sou curioso, eu também sou apressado. Si je suis curieux, moi aussi je suis pressé. Desde o meu nascimento eu sou apressado. Depuis la naissance, je suis pressé. Eu digo sempre aos irmãos, Je vous dis toujours, a minha mãe sentiu dores 30 minutos. ma mère a ressenti les douleurs 30 minutes. 30 minutos, c'est tout. 30 minutes, c'est tout. Eu nasci no caminho para Je suis né en chemin pour l'hôpital. Sentiu dores, o Euclides nasceu. Elle a ressenti les douleurs et Euclide est né. E toda a minha vida eu sou apressado. Et pendant toute ma vie, tout au long de ma vie, j'ai été pressé. Quando eu estou a trabalhar, eu sou apressado. Quand je travaille, je suis pressé. A pior coisa que me podem fazer La pire chose qu'on peut me faire, é pôr alguém lento a c'est de trabalhar ao mettre meu lado. quelqu'un de lent en travailler à Tem que côté ter de moi. sempre alguém apressado ao pé de mim. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un de Tem pressé que à ser côté de sempre moi. um Júlio ao meu lado. C'est toujours le frère Julio Porque avec moi. assim vamos embora os dois. Parce que comme ça, on y va tous les deux. Mas Jesus não é apressado. Mais Jésus, lui, n'est pas pressé. E uma das coisas que Jesus não é, razões pela qual Jesus não é apressado, Et l'une des raisons pour lesquelles Jésus n'est pas pressé, é que ele tem o controle de tudo. c'est qu'il contrôle tout. Ele sabe tudo. Il sait tout. A confiança que ele tem La confiance qu'il a faz com que ele não seja apressado. fait en sorte qu'il ne soit pas pressé. E ele sabe que no momento certo Il sait qu'au bon moment, tudo vai acontecer. tout va se passer. Amém? E ele nos convida Et il nous invite a andarmos com ele. Amém? à marcher avec lui. Ele diz: Amen. vinde a mim, todos que estáis cansados e Il oprimidos, dit, venez à moi, tous ceux qui sont fatigués eu et vous aliviarei. oppressés, et moi je vous soulagerai. tomai sobre vós Prenez sur vous o meu jugo, mon joug, porque eu sou manso parce que je suis e doux suave. et suave. Amém? Então, aquilo que Jesus nos quer dar Donc ce que Jésus veut nous não tem donner nada a ver com pressa. n'a rien à voir avec être pressé. Ele demorou ainda muito tempo no lugar onde estava. Il a pris encore beaucoup de temps là où il se trouvait, Amém? Até chegar aonde Lázaro estava. jusqu'à arriver là où se trouvait Lazare. Quando ele chegou lá, Quand il est arrivé ele là-bas, encontrou-se com uma das irmãs de Lázaro. il a rencontré l'une des sœurs de Lazare. E os irmãos podem ler a conversa em casa, Et vous pouvez lire la conversation à la maison, porque é uma conversa bastante interessante. parce que c'est une conversation très É uma intéressante. conversa que nos ajuda muito a pensar. C'est une conversation qui nous mène à réfléchir. Aonde está a tua fé? Où se trouve ta foi? Tu tens fé no agora? Tu as la foi sur le maintenant, Tens fé no passado? tu as la foi sur le passé Ou tens fé no futuro? ou sur le futur. Porque as irmãs demonstraram isso. Parce que les sœurs ont démontré cela. Elas tinham fé no passado Elles avaient la foi sur le passé e elas tinham fé no futuro. et elles avaient foi sur le futur. Mas elas não tinham fé no presente. Mais elles n'avaient pas la foi sur le présent. Primeiro disseram: Tout d'abord, elles ont dit, Jesus, se tu estivesses aqui, Jésus, si tu avais été là, meu irmão não teria morrido. mon frère ne serait pas mort. Ok. A fé delas Leur foi estava ligado à presença física de Jesus naquele était lugar. liée à la présence physique de Jésus dans ce lieu. Não naquilo que ele pode fazer, Non pas sur ce qu'il peut faire, mas naquilo que ele poderia ter feito se estivesse lá. mais sur ce qu'il aurait pu avoir fait s'il avait été là. Muitas vezes nós somos assim, irmãos. Et très souvent, nous sommes comme ça. Muitas vezes nós colocamos condições a nós mesmos. Très souvent, nous mettons des conditions à nous-mêmes. E nós queremos passar essas mesmas condições a Deus. Et nous voulons mettre ses propres conditions à Dieu. Se fosse assim, Si ça avait été comme ça, iria acontecer. cela aurait Mas arrivé. como não é assim, Mais comme ce n'est pas comme não vai ça, acontecer. ça n'arrivera pas. Irmãos, Deus é soberano. Mes frères, Dieu est souverain. Deus é poderoso. Dieu est puissant. Ele vela pela sua Il palavra. veille sur sa parole. Ele tem o seu tempo. Il a son propre temps. E ele tudo pode fazer. Et il peut toutes choses. A maior circunstância e a melhor circunstância La que plus grande podemos dar a Jesus circonstance et la meilleure circonstance que nous pouvons donner à Jésus, é a nossa fé e confiança c'est nele. notre foi et notre confiance en lui. Não é o lugar, Ce n'est pas le lieu, não é o dinheiro, ce n'est pas l'argent, não são as ce ne circunstâncias. sont pas les circonstances. Não é aqui que Deus se move. Ce n'est pas ici que Dieu agit. Não é se pecaste ontem ou não. Ce n'est pas si tu as péché hier ou pas. A maior plataforma que nós podemos dar a Deus para agir La plus grande plateforme que nous pouvons offrir à Dieu pour qu'il agisse, é a nossa confiança c'est nele. notre confiance en lui. Amém. É quando tu chegas C'est quand tu até arrives Ele com jusqu'à lui confiança. avec la confiance. A Bíblia diz: chega ao trono da graça com confiança. La Bible dit arrive au trône de la grâce avec confiance. Quantos podem dizer amém? Combien d'entre vous peuvent dire Amen? Sem dúvida, com confiança. Sans aucun doute, avec confiance. Aleluia. Amém. Amen. Não esquece aquilo que os outros dizem. Oublie ce que les autres disent. Esquece se está morto há 4 dias ou não.
Oublie qu'il soit mort depuis 4 jours. Esquece as palavras dos outros. Oublie les paroles des autres. Foca-te em Deus. Concentre-toi en Amém. Dieu. Eu falo aqui muitas vezes daquela mulher que sofria de fluxo de sangue. Je parle très souvent de la femme qui souffrait de flux de sang. Os irmãos lembram-se dela? Vous vous souvenez d'elle? É a tal que inventou a sua própria doutrina. C'est celle qui a inventé sa propre doctrine. Ela nunca viu na Bíblia. Elle n'a jamais... pardon. Ela nunca viu na Bíblia Elle n'a jamais vu dans la Bible que Deus curava se tocássemos na hora do seu vestido. que Jésus guérissait si tu touchais le bord de son vêtement. Tudo o que ela ouviu Tout ce qu'elle a entendu, é que ela não podia tocar c'est qu'elle ne pouvait pas toucher a ninguém personne no estado em que ela estava. dans l'état où elle se trouvait. Ela estava com problema de sangue Elle avait donc des problèmes de sang. e, de acordo com a lei, Et en accord avec la loi, ela tinha que estar elle devait, afastada de être, toda a gente. elle devait être éloignée des autres. Se ela tocasse os outros, Si elle touchait les a autres, penalidade era mesmo apedrejamento. la pénalité était le lapidement. Os irmãos estão comigo? Est-ce que vous me suivez? Então essa mulher vem Donc cette femme vient num quadro totalmente contrário. dans un cadre complètement au contraire. Ela inventa a sua Elle própria invente realidade. sa Aleluia. propre réalité. Ela diz na sua cabeça: Elle dit dans sa tête, se eu tocar naquele homem ali, si je touche sur cet homme là-bas, eu vou ficar curada. je serai guérie. Amém, irmãos? Amém. Isto vem na Bíblia ou não vem na Bíblia? Est-ce que c'est dans la Bible ou pas? Amém. Oh, glória a Deus. Gloire à Dieu. Deus gosta de pessoas assim. Dieu aime les personnes comme ça. Amém. Pessoas que pensam sempre em direção a Ele e não em direção às Des personnes circunstâncias. qui pensent toujours en sa direction et pas dans les circonstances. E a Bíblia diz que havia uma multidão. Et la Bible dit qu'il y avait une foule. Ela começou a entrar na multidão. Et elle a commencé à rentrer dans cette, Se tão dans somente a cette tocar foule. lá. Et si seulement je touche Se là-bas, tão somente a tocar lá. si seulement je touche Eu là-bas, hoje vou para casa curada. aujourd'hui je rentrerai chez moi guérie. Eu estou a sofrer há 12 anos. Ça fait 12 ans que je souffre. Se eu tocar lá, Si je touche, se eu tocar lá, si je eu touche, vou ficar curada. je serai guérie. E ela chega lá e toca, Et elle amém? arrive là-bas et elle touche. Eu gostava de estar lá. Moi j'aurais aimé être là. Porque eu acho que deve ter sido dramático a paragem de Parce que Jesus. je pense que ça a dû être dramatique, l'arrêt de Jésus. Jesus não parou normalmente. Jésus ne s'est pas arrêté normalement. Eu digo isso por causa das palavras que Moi ele je disse. dis cela à cause des paroles qu'il a Diz que prononcées. ele parou. Il a dit qu'il s'est E arrêté. ele disse: quem me tocou? Et il a dit qui m'a touché? Quem me tocou? Qui m'a touché? Por quê? Pourquoi? Porque saiu poder de mim. Parce que Aleluia. de la puissance est Amém. sortie de Glória. moi. Saiu virtude de mim. De la virtude est Se sortie eu de moi. disser que esta mulher foi lá roubar a sua bênção, Si je dis que cette femme est allée là-bas voler sa bénédiction, não estou errado, por não, irmão? je ne suis pas, comment? Não estou En errado. erreur, n'est-ce pas? Amém? Ela foi lá, Elle est allée là-bas, roubou a sua elle a bênção, volé sa bénédiction, ela arrancou a sua Elle a bênção. arraché sa Amém. bénédiction. Ela não pediu licença a ninguém. elle n'a demandé l'accord de Ela foi personne. lá. Elle est allée là-bas. Maior plataforma que o irmão pode dar a La Deus na plus sua grande vida plateforme que tu peux donner à Dieu dans ta vie, não é dizer assim: eu vou viver uma vida e não vou pecar. ce n'est pas de dire je vais vivre ma vie sans péché. Não, o irmão vai falhar, sim. Non, tu vas fauter. Não é: eu vou dar o meu dízimo todos os domingos. Ce n'est pas je vais donner ma E dîme Deus me vai. tous les dimanches et Dieu va. Por mais que eu queira que o irmão dê o seu dízimo, Au mieux je veux que vous donniez votre dîme. isto não é uma plataforma para Deus trabalhar. Cela n'est pas une plateforme pour que Dieu travaille. Amém? Amen. O ambiente para Deus trabalhar L'ambiance pour que l'environnement pour que Dieu travaille, é a confiança nele, é fé. c'est ta confiance en lui, c'est la Amém? foi. Esse é o ambiente que Deus gosta. C'est l'ambiance que Dieu Amen. aime, l'environnement que Dieu Há um aime. homem chamado Jacó. Il y a un homme appelé Jacob. Eu vou falar das lágrimas de Jesus, amém? Je Já vais lá parler chego. des larmes de Jésus, je vais y arriver. Há um homem chamado Jacó. Un homme appelé Jacob. E ele estava num problema muito grande. Il se trouvait dans un problème très grand Porque ele fez mal ao irmão. parce qu'il a fait du mal à son frère. Lá está, roubou a bênção ao irmão. C'est-à-dire il a volé la bénédiction à son frère. Fugiu, Il foi a embora. fui, il est parti. E agora ele volta, está cheio de medo. Et maintenant il revient, il est rempli de peur. E no vale ele encontra-se com o anjo do Et dans la Senhor. vallée, il rencontre un ange du Seigneur. Eu gosto de Jacó. Moi, j'aime Jacob. Então ele entra numa luta com o anjo. Donc, il rentre dans un combat avec Amém. l'ange. É quase a mesma luta Euclides contra Mike Tyson. C'est presque Pior ainda, le même combat que Euclide avec Mike Tyson. Mike Tyson vai dar cabo de mim em segundo. Mike Tyson va m'abattre en 1 seconde. Eu acho que eu vou estar... Eu entro no ringue, faço assim. Je pense que je rentre dans le ring, je fais comme ça. E depois só me lembro... Só tenho lembrança no hospital. Et après, je me réveille qu'à l'hôpital. Não vou me lembrar mais. Je me rappellerai de rien. E eu acho que Jacó estava mais em desvantagem ainda. Je pense que Jacob était encore pire, dans une pire situation que moi.
Mas ele agarrou o anjo. Mais il a attrapé l'ange. Aleluia. Eu não te vou deixar ir embora Je ne te laisserai pas partir se não me abençoares. si tu ne me bénis pas. Amém. Não vou. Je ne te laisserai pas. E o anjo, larga-me. Et l'ange, lâche-moi. Ele pegou outra vez. Et il a refait. Eu não te deixo ir embora se não me abençoares. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. O anjo, larga-me. Et l'ange, lâche-moi. Eu não te deixo ir embora Je ne te laisserai pas se partir não me abençoares. si tu ne me donnes pas ta Tu não bénédiction. me estás a entender. Tu ne comprends pas. Eu não te vou largar. Je ne vais pas te lâcher. Faz o que tu quiseres. Fais ce que tu veux. Mas eu não saio daqui sem a minha Mais bênção. moi, je ne sortirai pas d'ici Amen. sans la bénédiction. A Bíblia diz que o anjo tocou-lhe na coxa. La Bible dit que l'ange a touché sa cuisse. Ele ficou coxo o resto da vida. Et il a été boiteux le reste de sa vie. Mas ele ficou abençoado o resto da vida. Mais il a été béni le reste de sa vie. Dele veio a nação de Israel. Amém. De lui est venue la nation Aliás, d'Israël. ele próprio é chamado D'ailleurs, Israel. lui-même s'appelle Israël. Amém. Por quê? Pourquoi? Porque ele lutou com Deus. Parce qu'il a combattu avec Dieu. Ele estabeleceu uma plataforma de fé Il a naquele lugar. établi une plateforme de foi dans ce lieu. Amém. Eu falo dessa plataforma Et moi, je parle de cette plateforme. porque a única coisa que faz Jesus chorar Parce que la seule chose qui fait Jésus pleurer, é quando ele não encontra essa plataforma. c'est quand il ne trouve pas cette plateforme. E veio para os seus Et il est venu pour les siens. e os seus não o receberam. Et les siens ne l'ont pas reçu. É a única plataforma C'est la seule plateforme que faz Jesus chorar. qui fait Jésus pleurer. Amém. Eu não chorei, Je n'ai pas pleuré, mas dói-me o meu coração mais mon cœur me fait mal. saber que o Vituchano está com um problema na perna há algum Sachant que tempo. Vitouchan a un problème dans sa jambe. E ele, para tocar a bateria, Et pour jouer de la batterie, ele faz muito esforço para tocar a bateria. il fait beaucoup d'efforts pour jouer de la batterie. Já oramos por ele, On a déjà prié pour vamos lui. continuar a orar por ele. Nous allons continuer à prier pour lui. Eu não choro, Moi, je ne pleure pas, mas dá-me vontade de chorar. mais j'ai envie de pleurer. Eu choro com os vossos problemas. Je pleure avec vos problèmes. Amém. Há pessoas que estão a passar por situações Il y a des personnes qui traversent des que eu estou aqui situations em casa e choro. où, quand je suis chez moi, je pleure. Esta semana eu chorei pela Cette Eunice, semaine, j'ai pleuré pour Eunice, pelo seu irmão, pour son frère. chorei pela irmã São, J'ai pleuré pour la sœur Sam, chorei pelo Nataniel, pour Nathanaël, porque o Nataniel é jovem. parce qu'il est jeune. Mas Jesus não chora por essas coisas. Mais Jésus ne pleure pas pour ces choses. A Melanie Coutinho Mélanie Cotignon chora por tudo e por nada. pleure pour tout. Está sempre a chorar. Elle pleure tout le temps, Sempre a chorar. tout le temps. Mas Jesus não é como a Melanie Coutinho. Mais Jésus n'est pas comme Mélanie. Ela chama chão, pastor. A Melanie aguenta uma boa brincadeira. Mélanie, elle supporte toutes les bêtises. Jesus não é assim. Jésus n'est pas comme ça. O irmão está doente. Vous êtes malade. Jesus não vai chorar. Jésus ne va pas pleurer. Amém. Amen. O irmão perde alguma coisa na sua vida. Vous perdez quelque chose dans votre vie. Jesus não vai chorar. Jésus ne va pas pleurer. Às vezes até ele é que permitiu que o irmão perca isso na sua D'ailleurs, vida. parfois, c'est lui-même qui a permis que vous perdiez cela dans votre vie. Quantos podem dizer amém? Combien d'entre vous peuvent dire Amen? Amém. Amen. Às vezes é ele que permite. Des fois, c'est lui qui permet. Jesus não está aqui para ter dó de ti. Jésus n'est pas ici pour avoir de la peine pour toi. Jesus não está aqui para te paparicar. Bom, agora inventem a palavra. Hein? Donc, il a inventé un C'est mot. le mot en portugais, mais en français. Donc, Jésus n'est pas ici pour te dorloter. Amém. Jesus não está aqui para fazer isso. Il n'est pas là pour faire ça. Amém. Amen. Eu sei que os irmãos têm problemas graves aqui, alguns. Je sais que vous avez des problèmes graves pour certains. Jesus não vai chorar por isso. Jésus ne va pas pleurer pour ça. Ele vai chorar sim. Il va pleurer, oui. Se o irmão nesta manhã Si ce matin, não estabelecer plataforma tu de fé n'établis para pas ele cette agir. plateforme de foi pour qu'il agisse, Amém. Isso vai fazer com que ele chore. cela va le faire pleurer. Amém. Amen. Os irmãos sabem, nós muitas vezes cantamos Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Vous savez, souvent on chante Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Mas ele chegou primeiro do que nós. Mais il est arrivé avant nous. Ele é que nos tem que dar as boas-vindas. C'est lui qui doit nous souhaiter la bienvenue. Jesus está aqui. Jésus est O ici. Espírito de Deus está aqui neste lugar. L'Esprit de Dieu est ici dans ce E lieu. o que é que ele veio fazer aqui? Et qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ele veio aqui para ser adorado, Il est venu pour être adoré, para ser glorificado. pour être glorifié. E ele veio aqui Et il est venu para ici estender a mão sobre o seu povo pour étendre sa main sur le e peuple para curar,
pour guérir e tocar o seu povo. et toucher son peuple. Mas ele chega aqui. Mais il arrive ici. O pastor está com a cabeça na afinação da música. Le pasteur a sa tête dans la musique. O pastor está com a cabeça na beleza da mensagem que vai pregar. Le pasteur a sa tête dans la beauté du message qu'il va prêcher. O irmão está com a sua cabeça em outra coisa. Toi, tu penses à autre chose. Alguns estão com a cabeça no trabalho. Certains pensent au travail. Outros estão com a cabeça naquilo que podia fazer. D'autres pensent à ce qu'ils auraient pu faire. Outros. Estamos com a cabeça em todo lado. On a la tête partout. E Jesus está aqui. Et Jésus est ici. E quer que tu construas uma plataforma de fé à sua volta. Il veut que tu construises la plateforme Para de ele foi operar autour de na tua lui pour vida. qu'il puisse agir dans ta vie. Tu vieste aqui aparentemente para o adorar. Tu es venu ici en apparence pour l'adorer. Tu vieste aqui para glorificar o seu Tu es nome. venu pour glorifier son nom. Mas estás a fazer tudo Mais tu fais tout, menos glorificar o nome de sauf Jesus. glorifier le nom de Jésus. Estás a fazer tudo Tu fais tout, menos entregar o teu coração sauf remettre ton cœur e o teu louvor a Jesus. et ta louange à Jésus. Isso Ça faz com que Jesus fait en sorte que Jésus chore. pleure. Porque ele veio a este lugar. Parce qu'il est venu ici. Ele começa a olhar para o teu coração. Il commence à regarder ton Ele cœur. começa a olhar para o meu coração. Il commence à regarder mon cœur. E ele diz assim: Et il dit, estas pessoas me glorificam com os lábios, ces personnes me glorifient avec leurs lèvres, mas os seus corações mais leurs cœurs estão longe de mim. sont loin de moi. Estão longe de mim. Sont loin de moi. Eu queria tanto os abraçar. J'aimerais tellement les enlacer. Eu queria tanto curar. J'aimerais tellement les guérir. Eu queria tanto trazer paz ao seu coração. J'aimerais tellement leur apporter la paix dans leur cœur. Mas eles estão aqui, Mais ils sont ici. eles cantam, Ils chantent, mas os corações deles mais leurs cœurs estão longe de mim. sont loin de moi. Estão longe de mim. Sont loin de moi. E Jesus chora. Et Jésus pleure. Diz, mais um domingo Encore un dimanche, eu fui lá. j'y suis allée. Mais um domingo Un dimanche de plus, eu estive lá. j'y étais. Eu ouvi a oração deles. J'ai entendu leurs prières. Eu os amo. Je les aime. Eu estive lá, J'étais là. mas ninguém me abraçou. Mais personne ne m'a embrassé. Ninguém me tocou. Personne ne m'a touché. Ninguém olhou para mim com fé. Personne ne m'a regardé avec foi. Porque estão todos distraídos Parce qu'ils sont tous distraits com tudo, avec tout, menos comigo. sauf moi. É isso que faz C'est cela qui fait que Jesus chora. en sorte que Jésus pleure. Ele está aqui Il est là. na disponibilidade de te tocar, Il est disponible pour te toucher de te abençoar. et te bénir. Mas tu estás aqui, Mais toi, tu es là. mas não estás na presença Mais de tu n'es Jesus. pas dans la présence de Jésus. Amém. Amen. Porque quando tu estás na presença de Jesus, Parce que quand tu es dans la présence de Jésus, tu só vês Jesus. tu ne vois que lui. Só vês Jesus. Tu ne vois que Jésus. Se estás a olhar para o irmão, Si tu regardes le se frère, estás a olhar para ti mesmo, si tu te regardes toi-même, é porque tu não estás na presença de c'est parce Jesus. que tu n'es pas dans la présence de Estás na Jésus. igreja Maison du Tu Père, es dans l'église Maison du Père, mas não estás na presença mais de tu n'es Jesus. pas dans la présence de Porque Jésus. quando estás na presença de Parce que quand Jesus, tu es dans la présence de tu só Jésus, consegues ver Jesus. tu ne peux que le voir Tu lui. só queres tocar Jesus. Si tu veux juste Tu toucher só queres Jésus, abraçar Jesus. si tu veux que l'enlacer.